Enquanto eu estava pensando o que falar, sempre me veio alguma palavra, mas não parecia que era aquilo que Deus queria que eu falasse. Aí eu e a Sara estavam lavando o carro e falei com Deus: Deus, você quer uma palavra de confronto ou de ânimo? E aí, meia hora, uma hora depois, me veio a palavra sobre José. Só que a história de José ela é mais longa, né? Vai do capítulo 37 de Gênesis até o 50. Eu vou ler só alguns versículos aos poucos e vou falar o que eu creio que Deus quer falar. Amém? A nossa vida ela é feita de processos. A gente está sempre aprendendo com alguma coisa em algum processo da vida. E eu dividi processo que José passou em estações: verão, outono, inverno e primavera. O primeiro, no verão, as coisas parecem bem, Deus está falando conosco, porém ainda temos muito a melhorar, que era o caso de José. Lá em Gênesis 37, versículo 3. Está escrito assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aí lá no versículo 11 está escrito assim: Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, porque ele teve um sonho que o pai, a mãe e os irmãos dele se ajoelhavam perante ele. E ele contou isso não só para o pai, mas contou para os irmãos também. Primeiro eu queria falar sobre comparação. Jacó cometeu o erro de ter um filho preferido. Isso a gente sabe que é um erro porque Deus não tem filhos preferidos, ele é o nosso modelo de imitação, né? O segundo erro que a gente vê é o erro de José, que ele já sabia que os irmãos dele tinham ciúmes dele e ele contou o sonho não só para o pai, mas para os irmãos. E aí os irmãos dele, com esse ciúme, criaram ódio no seu coração e quando tiveram oportunidade tentaram matá-lo. Só que o irmão deles, Rúben, não deixou. Falou para colocar numa cisterna e eles fizeram isso. Aqui eu queria falar sobre comparação, que a comparação ela abre brecha para a inveja. A gente sabe que inveja é um pecado. E a comparação, ela muitas vezes faz a gente comparar os nossos defeitos com as qualidades dos outros. E isso nunca vai ser uma balança certa, né? A gente está pesando uma coisa que tem mais peso do que a outra, né? E isso sempre vai fazer mal para a gente. Outra coisa, Deus ele tem um plano lindo para cada um de nós. E para os irmãos de José não era diferente. Deus prometeu a Abraão que por meio dele todas as nações da terra seriam benditas e Isaac seria o portador dessa promessa dentre os filhos que Abraão teve, né? Seria o filho de Sara. E Jacó fazia parte dessa promessa e José e seus irmãos também faziam parte dessa promessa. Então, comparação nunca vai gerar um fruto bom, porque Deus tem um plano bom para cada um de nós, Ele derramou dons e talentos para cada um de nós, e se a gente ficar se comparando com as outras pessoas, a gente vai viver uma vida querendo ser outra pessoa, sendo que Deus nos criou para ser nós mesmos. E quando a gente chegar em frente ao Pai, Ele vai nos perguntar o que você fez com os dons que eu te dei. E será que a gente vai falar, eu passei a vida inteira querendo ser alguém que o Senhor não me criou para ser? Isso é muito sério. Outra coisa também é nos compararmos com a santidade dos irmãos.
a gente tem mania de achar que existem pessoas mais santas do que outras, quando na verdade o espírito que aquela pessoa que a gente acha que é mais santo que a gente é o mesmo espírito que está em nós, o Espírito Santo. Amém. E nós temos livre acesso a esse espírito. Amém. Então, não existem mais santos do que outros, todos somos santificados por Deus. Amém. Então, José estava no poço, né? Os irmãos dele resolvem vendê-lo e vendem ele para uma caravana de ismaelitas e ele se torna um escravo. Então as coisas começam a ficar difíceis, né? No verão as coisas são quentes, as coisas começam a ficar difíceis de lidar e José entrou em um poço de injustiça, vamos dizer assim. E nesse lugar ele não sabia para onde ele iria, ele estava num deserto, as incertezas começaram, mas só que como estava no verão, as coisas ainda estão começando a acontecer, a gente ainda tira mais forças, busca em Deus e tenta perdoar, tenta esquecer. E o que Deus quer de nós nessa estação? Perseverança e confiança, de que Ele nunca nos abandona. Nós estamos em um processo, estamos sendo moldados. A segunda estação é o outono. José chega ao Egito e é vendido para Potifar, um dos líderes do exército do Egito. E nessa casa de Potifar, está no capítulo 39, versículo 3, diz assim: Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José poderia ter entrado em autocomiseração, ficado se achando um coitadinho, eu estou aqui, não deveria estar aqui, mas ele não se deixou vencer pelo mal, ele continuou fazendo bem e Deus estava com ele. Deus nunca abandona os seus filhos. Então, José, ele não abriu mão da oportunidade que Deus estava dando ali para ele, mesmo sendo escravo. Deus esteve com ele e o Potifar, vendo que Deus estava com ele, tornou ele líder da casa dele. A única coisa que Potifar não deixou os cuidados de José foi a sua mulher. Então a gente vê com José que um líder não se faz da noite para o dia. Mesmo José não sabendo que um dia ele seria governador do Egito, Deus estava preparando ele. E ele não teve preguiça e botou a mão na massa. E então no outono as coisas dão uma acalmada, o calor já não está esturricando, como diria um bom mineiro, e as injustiças ainda não doem tanto mais. A gente aprende com José também outra coisa, porque Deus, ele prova a gente em qualquer estação. No versículo 21 do mesmo capítulo 39 diz assim: Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe... Não, é o versículo 9 que eu quero ler. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele está dizendo para a mulher de Potifar aqui, né? Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A mulher de Potifar se interessou por José e queria ter um caso ali com ele. Só que José, ele não quis isso, ele foi fiel a Deus. Só que ele poderia ter falado, eu estou aqui injustamente, Deus se esqueceu de mim, eu nem deveria estar aqui, vou dar uma escapulidinha. Mas não foi isso que José fez. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo estando em um lugar que ele não deveria estar aos olhos dele, um lugar de escravidão. E uma coisa que a gente aprende com ele aqui também é que ele falou: como poderia eu
cometer tal pecado contra Deus, quando a gente peca, quando aqui na questão do adultério ou em qualquer outro pecado, a gente não está pecando só contra as pessoas, mas contra Deus. No caso aqui, ele poderia se preocupar com o que Potifar iria pensar, mas ele demonstrou que não estava preocupado com o que Potifar poderia pensar, mas o que Deus iria pensar dele, né? Eu vi esses dias um vídeo de um pastor que até foi no Retiro Nacional no primeiro. A filha dele tinha acabado de se batizar e ele estava falando para ela. Ele falou assim, a partir de hoje, pecar não é desobedecer um livro com regras, é ferir o coração do noivo, porque nós somos a noiva de Cristo. Então, quando desobedecemos, quando pecamos, estamos ferindo o coração de Jesus. Segunda coisa, mesmo quando caímos, a gente tem... Quando caímos, quando estamos em dificuldades, a gente tem mania de começar a duvidar de Deus. Começar a duvidar da bondade dele, do caráter dele. Só que quando a gente se vê nessa situação, é bom lembrar que quem tem o caráter questionável, quem tem os sentimentos questionáveis, quem tem qualquer coisa que possa ser questionável, somos nós. Então sempre duvide dos seus sentimentos, porque nosso coração é enganoso. Então aí vem a terceira estação, que seria o inverno. José é mandado para a prisão, porque a mulher de Potifar enganou Potifar e convenceu ele que José tinha tentado fazer algo de errado, e José vai para a prisão. Uma coisa interessante também de pensar aqui, que Deus não nos deve nada. Ele que pagou a dívida que nós devíamos para Ele, e a dívida que nós devíamos para Ele é uma dívida impagável por nós mesmos. Só Jesus poderia pagar essa dívida. Então Deus não nos deve nada. Quando a gente acha que pode exigir algo de Deus, a gente está mais que errado. Tudo que Ele nos dá hoje é porque Ele é um Deus gracioso e um Pai amoroso. A gente nunca deve achar que quando a gente está num deserto é porque Deus é ruim. É melhor estar num deserto com Deus do que estar em vales verdejantes sem Deus ter mandado a gente ir para lá. No deserto, Deus quer matar nosso orgulho, Deus quer mostrar que não somos bons demais, que nós não temos nada a nos orgulhar de nós mesmos. E no deserto Ele quer nos quebrar, fazer nosso vaso de novo. Amém. E eu creio que José foi refeito na prisão, porque ele foi colocado como cuidador dos presos pelo carcereiro. E só uma pessoa humilde e confiável pode ser um preso que ao mesmo tempo cuida dos outros presos. Porque o carcereiro tinha confiança que ele não iria fugir. Então ele era uma pessoa confiável. E ele não ficou ali também se autodepreciando, se fazendo de vítima. Ele se permaneceu fiel e foi fiel às oportunidades que Deus deu a ele ali. Agora sim, o versículo 21 do capítulo 39 diz: Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então Deus estava na prisão com José, e era nítido isso para o carcereiro. A gente continua vendo José sendo intencional e se preparando para liderar algo que ele mesmo ainda não sabia. E José também se preocupava com as pessoas. No versículo 6 do capítulo 40 diz assim: Quando o copeiro e o padeiro de Faraó foram presos,
E aí, no versículo 6 diz assim: Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que vocês estão com o semblante triste? Irmãos, fala sério, quem numa prisão vai reparar que um preso está triste? Prisão não é um lugar de felicidade, então é meio difícil reparar que um preso está mais triste do que o normal. Mas José reparou. Isso mostra que José se preocupava com as pessoas. Isso é uma característica que nós devemos copiar. E aí, nessa ocasião, né, o copeiro e o padeiro disseram para ele que eles tinham tido um sonho e José falou: Deus pode interpretá-lo, conte o sonho para mim. E aí, primeiro o copeiro conta e José diz que ele ia retornar, ia sair da prisão e ia voltar a dar o copo na mão do rei, né, ser o copeiro do rei. E aí José fala pro copeiro: quando você estiver lá, que tudo for bem com você, lembre-se de mim e fala pro faraó, porque eu estou aqui injustamente. Está escrito no versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Essa frase de José, ela sugere que provavelmente ele ainda tinha algo a ser curado dentro dele. Talvez amargura, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o copeiro voltou a ser copeiro do faraó, só que ele não falou nada de José para o faraó. E isso demorou 2 anos para ele lembrar de José. Isso, ao mesmo tempo que parece ser estranho, né, ele esquecer de uma coisa tão milagrosa, eu creio que foi Deus que fez esse esquecimento acontecer. Porque 2 anos depois que ele se lembrou, se o copeiro tivesse falado naquele momento, talvez José iria ser só um auxiliar do copeiro. Só que ele se lembrou 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho. E aí ele falou: faraó, tem uma pessoa que está na prisão que interpretou o sonho para mim e eu creio que ele pode interpretar para o senhor. Então, nessa ocasião aqui, nesses 2 anos, a gente vê que Deus ainda queria tratar com José e que tinha um plano muito além. Então, Deus quer tratar nossas dificuldades de perdoar e tirar toda raiz de amargura que possa haver dentro de nós, porque uma pessoa amargurada, ela amargura outros também. E aí, então, começa a estação da primavera. José é levado ao faraó, José interpreta o sonho, a interpretação vinha de Deus e significava que iam haver 7 anos de bonança, né? 7 anos que as plantações iam dar muito e 7 anos de sequidão. E aí José aconselha o faraó a juntar mantimentos e faraó coloca ele como o governador do Egito, acima de José só o faraó. E aí, aqui a gente pode ver que José foi colocado numa posição de governo. E o início da história começa com ele tendo um sonho de que os pais e os irmãos se dobrariam perante ele. E eu quero destacar aqui que a gente deve sonhar alto. Porque Deus quer que a gente sonhe. Lá em Joel fala que o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo se derramar dele, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então, Deus quer que a gente sonhe, só que Ele quer a gente humilde para não sucumbir perante o poder que Ele nos dará. E foi exatamente isso que aconteceu. E além de não sucumbir perante o que Ele nos dará, Deus também não vai nos perder. E aí, então, quando vem os anos de sequidão,
os irmãos de José vão ao Egito para conseguir alimento. E aí José tem a chance de se vingar dos irmãos dele. Só que ele faz justamente o contrário. Eu vou resumir aqui a história, né? Mas ele vê o sonho dele se realizando, os irmãos dele se dobrando perante ele, os irmãos não perceberam que era ele. E aí ele se mostra quebrantado. Eu vou ler no capítulo 45, uma passagem que mostra que ele estava quebrantado. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Esse discurso todo de José demonstra que ele entendeu o que Deus queria ensinar para ele. Que tudo aquilo que aconteceu com ele não era só sobre ele, era sobre o plano e propósito de Deus para a humanidade. E ele mostra que Deus queria o livramento de toda a família dele. Depois, no capítulo 50, o pai dele morre, Jacó morre, né? E os irmãos dele ficam com medo de José querer se vingar deles, porque o pai estava morto e, teoricamente, não haveria mais um motivo para José tratar isso como bondade. Mas José demonstra mais uma vez que ele tinha perdoado. No versículo 15 está escrito assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que me perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José aqui, ele mostra novamente que perdoou, que o coração dele está quebrantado e que ele entendeu tudo que Deus fez com ele. Outro versículo que eu achei interessante está no versículo 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José entendeu que a história dele não era só sobre ele. E o ator principal é Jesus, é Deus, e tudo que a gente passar, todas as dificuldades que nós passarmos, é sobre o plano maior de Deus. E esse fato dele mostrar que queria que os ossos dele fossem levados para Canaã,
nos mostra que ele entendeu que o plano de Deus era muito maior e ele cria que a promessa que Deus fez iria acontecer. Então, Deus jamais nos abandona. E de tudo que eu falei aqui, se nós esquecemos tudo, eu queria que a gente não esquecesse que a nossa história é sobre o ator principal, que é Jesus. Nós somos os coadjuvantes e Jesus é o ator principal. Amém. Amém?